Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Com grande alegria e satisfação, estamos mais uma vez aqui nessa noite para poder falar do amor de Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um texto que está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 ao 33, que diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. É uma passagem conhecida, relatada por Mateus, assim que ele se rendeu aos pés do Senhor e aceitou de Cristo esse chamado para o seguir e para ser testemunha dos seus feitos. A palavra de Deus, ela vai nos contar essa passagem, essa história, esse relato de quem vivenciou aquilo de pertinho. E para quem vivenciou isso de pertinho, irmão, sabe o pavor e o medo que ele sentiu. Talvez você esteja aí do outro lado, talvez você esteja me vendo, assistindo nessa noite. Talvez os seus pensamentos sejam pensamentos de temor, talvez os seus pensamentos sejam pensamentos tenebrosos, talvez o medo tenha tomado conta da sua vida, talvez a incerteza, talvez a insegurança. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero profetizar na sua vida nessa noite, dizer que o mal não vai se levantar contra a sua casa, o mal não vai se levantar contra a sua família. Você não vai perder nada daquilo que Deus te entregou. Muitos hoje encontram-se pavorosos, com medo de perder talvez o emprego, perder o seu comércio, de falir, de quebrar. Deus, ele não vai permitir isso, irmão. Acalma o teu coração, se aquieta um pouquinho, que isso tudo, esse mar, essa agitação vai passar logo, logo. Tudo vai voltar para o lugar. E a Bíblia vai nos falar, irmãos, que Jesus, ele se despede da multidão que estava o seguindo, porque onde Jesus andava, os milagres o seguiam, e a multidão estava ali, muitos precisando de um milagre, muitos precisando de uma cura, muitos precisando de um socorro. E a palavra nos dizer que na calada da noite o vento era muito forte, a tempestade estava muito grande e os discípulos estavam sozinhos. Os discípulos não tinham Jesus com ele dentro do barco, porque quando Jesus está no barco, irmão, a nossa alma se acalma. Quando Jesus está no barco, a nossa alma se alegra. E os discípulos não viram ao Senhor Jesus dentro do barco. Então eles estavam aflitos, porque a tempestade era muito forte. A água já estava entrando para dentro do mar, para dentro do barco. E os discípulos estavam já entrando em pânico, em desespero, porque o Senhor Jesus não chegava perto deles. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, talvez você não esteja vendo, mas o Senhor está te vendo. Talvez você não esteja vendo nada mudando na situação, mas o Senhor está nos vendo. Pode o nosso barco se encher d'água, irmãos. Mas quando Jesus ele encontra-se no caminho, no meio do mar, irmãos, a tempestade ela para, a dificuldade ela vai embora, porque o Senhor Jesus, ele é o dono de tudo. O Senhor pode todas as coisas. E a Bíblia vai nos contar, irmãos, que no meio da aflição, no meio da tribulação, eles avistam um homem andando por cima das águas, avistaram de longe. E eles se assustaram, porque eles nunca tinham visto aquilo. Imagine só, irmãos, os seus problemas,
as aflições que você tem passado, que eu tenho passado. Imagine só, se nós não confiássemos em Deus, se a nossa esperança, se a nossa confiança não estivesse firmada no nosso Deus, o que seria de nós, irmãos? A Bíblia vai nos contar essa história e vai nos dizer, irmãos, que Pedro avista, é um dos que avistam Jesus, o Senhor Jesus andando por cima das águas, e os discípulos começam a gritar, talvez seja um fantasma, mas de longe o Senhor Jesus, ele ouviu e disse, não temam, porque sou eu, o Senhor Jesus. E Pedro, num instante de dúvida, ele disse, Senhor, se é o Senhor, permita-me que eu vá também andando em direção ao Senhor por cima das águas. Se realmente é o Senhor que está andando por cima das águas, por cima das dificuldades, por cima dos problemas, me permita andar por cima, não por baixo. Não deixe que eu venha me afundar, não deixe que eu venha perecer, mas permita, Senhor Jesus, que eu vá de encontro ao Senhor. E o Senhor Jesus, olhando para a fé de Pedro, disse, vem, Pedro. Pedro, então, ele desce do barco, começa a caminhar por cima das águas. Imagine só, irmãos, os seus problemas todos ficando para baixo, ficando por baixo de você, você por cima andando. Mas isso nós temos que ter fé. E a Bíblia vai nos contar, irmãos, que a fé é algo que nós não vemos, mas que sentimos. É algo que não está ao alcance dos nossos olhos, mas é algo que nós temos certeza. Porque a fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das que se esperam. É o resultado final, não é o resultado final. Porque o início, irmão, a trajetória, notemos que num voo, quando o avião está decolando, talvez ele tenha um pouquinho de problema, balança um pouco o avião, mas quando ele decola, que ele pega o ar, o voo é um voo perfeito. Quando ele vai pousar, talvez traga um pouquinho de medo, mas quando ele chega na terra, irmãos, é algo que nos traz alegria, algo que nos traz paz. A nossa fé ela tem que ser assim, algo que nos traz, que pode vir a mexer com as nossas estruturas, algo que pode vir a atrapalhar a nossa alegria, que venha para tirar o foco da nossa vida. Pode ser que aconteça isso esporadicamente em nossas vidas, mas de algo que nós temos a certeza é que o voo com Cristo ele é perfeito, e o pouso também com Cristo, irmãos, ele vai sair muito perfeito. Então é isso que temos que colocar na nossa vida, irmão, colocar no nosso coração, e saber que o Senhor ele guia nossas vidas. Quando ele fala para Pedro, vem, e Pedro desce e começa a caminhar, irmãos, a um certo momento, Pedro ele está confiando no Senhor, mas quando ele tira os olhos do Senhor, talvez ele olhou para trás para poder mostrar para os discípulos que ele também estava caminhando sobre as águas. Talvez quando ele tira os olhos, o foco do Senhor Jesus, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, bate medo, bate desespero. Talvez você esteja hoje vivendo dessa forma. Muitos têm vivido de aparência, daquilo que ele acha que é correto os outros verem dele, que ele está muito bem, que ele está por cima, mas só você e Deus sabe, irmãos, como é a sua vida, como estão os seus pensamentos, como estão os seus planos, quando você está dentro da sua casa, que você encosta a sua cabeça no travesseiro, e aí é só você e Deus, irmãos. É só você e Deus sabe o que você tem vivido, mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Tenha paz, essa paz que excede todo entendimento. Deixa o Senhor Jesus entrar no teu coração e acalmar essa tempestade que tem atrapalhado a sua convivência, até mesmo com seus familiares. Deixa o Senhor Jesus entrar e tomar conta da sua vida. Pedro, ele tirou o foco do Senhor. Talvez na nossa trajetória, da nossa vida, nós tiramos um pouco o foco de olhar para o Senhor, e talvez as circunstâncias sejam adversas. Para quê? Para que nós possamos voltar a manter o nosso foco voltado para o nosso Deus, voltado para o Senhor, que é o autor e consumador de nossas vidas, que possamos voltar a olhar para o Senhor e não desviar o nosso foco, manter o nosso foco no Senhor Jesus. Pedro, ele olha para o Senhor Jesus afundando e diz, Senhor, me socorre. O Senhor Jesus, no mesmo instante, estende a mão para Pedro e o levanta. O Senhor Jesus está de braços abertos, esperando você clamar por Ele, para Ele estender as suas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nos socorrer nos momentos de dificuldade. É nos momentos de aflições, irmãos, que olhamos para o Senhor. É nos momentos de dificuldade que estamos olhando para o Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós olhemos para Ele, irmãos, a todo momento da nossa vida. É todo instante das nossas vidas.
A Bíblia vai nos falar que o Senhor Jesus levanta Pedro e os dois entram de volta para o barco. E no mesmo instante o Senhor dá uma ordem e o vento e tudo que estava bagunçado volta ao normal. O vento cessou, a chuva parou, tudo acalmou-se, tornou-se uma calmaria. Então os discípulos que andavam com Cristo Jesus, em mais uma de suas experiências com o Senhor, eles o adoram e reconhecem, olha, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor tem olhado por nós, verdadeiramente o Senhor tem cuidado do seu povo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa continuar abençoando os nossos lares, essa nação, que Deus possa nos confortar, que Deus possa derramar sobre nós a chuva de bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, amém?